Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é 9 de junho de 2017, sexta-feira. Esse é o verbete de número 4.144, 4 páginas, 45 logias e 12 máximos. O tema é embrião excedentário. Especialidade cosmoeticologia. Quem escreveu está estreando no tertuliário é a professora Rosiana Severino. E vamos conhecê-la um pouco. Ela é graduada em Biologia e Direito, especialista em Direito Público e Metodologia do Ensino Interdisciplinar. É brasileira, natural de Blumenau, Santa Catarina, e é docente de Conscienciologia desde 2014. Então, vamos voltar aqui à definição. O embrião excedentário é o ser humano nos primeiros estágios de desenvolvimento concebido em quantidade excessiva em laboratório, por meio da reprodução assistida, R.A., sendo conservado congelado para eventual utilização. Na pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da cosmoeticidade, os evoluciopensenes, os paratecnopensenes, os prioropensenes. Em fatologia, a infertilidade humana na condição de problema de saúde pública, o avanço do conhecimento científico aplicado à solução da infertilidade humana, a bioética e reprodução humana assistida, a destinação final dos embriões excedentários. Em parafatologia, a ressoma na condição de oportunidade de retomada evolutiva, a ressoma compulsória. Temos na argumentologia, no item biotecnologia, tem 2 tipos de fecundação aplicadas nas técnicas de reprodução assistida. Em embriologia, também temos aqui 3 regras da transferência de embriões quanto à faixa etária das mulheres. Na remissiologia, vamos destacar aqui 5 verbetes: doador de órgãos, momento da megadecisão, ônus decisório, para-direito e princípio do posicionamento pessoal. O direito à vida deve ser garantido desde a concepção, a partir dos princípios da bioética, da cosmoética e do para-direito, considerando valores e máximas da interassistencialidade. Você, como se posiciona quanto à destinação final dos embriões excedentários frente aos princípios da cosmoética? Considera, na própria conduta cotidiana, o direito à vida e à dignidade humana? Temos aqui 2 referências na bibliografia específica. E vamos à mega-análise com a equipe da Encirco Sapiens. Infertilidade, bioética, reprodução, destinação, consentimento, técnica, bebê, proveta, útero, gravidez, sigilo, gameta, crioconservação, opção, autorização, vida, ciência, geneticologia, embriologia, cosmoeticologia. Então, antes de começar, alguns avisos, né? Primeiro, segunda semana de tenepsologia, vai acontecer de 15 a 23 de julho de 2017. Então, dá tempo de vocês se organizarem. Temos aqui vários eventos para todos os gostos aqui, tá certo? Então, inscrições, vocês podem entrar em contato com o CAEC 45 2102 1499. Esse telefone é diferente, né? 45 2102 1499. O CAEC é outro seu telefone, né? Deve ser esse agora também? Ah, mudou? Ah, eu que estou desatualizada. Então, tá bom. E o outro, então, isso aqui foi em julho. E agora nós temos outro em agosto, 19 e 20 de agosto desse ano também. É o primeiro encontro de enciclopedistas da Conscienciologia, do Iluminismo à Pariluminismologia. Também tem várias atividades, vão ser 2 dias aí recheados de debates. Então também vale a pena aos herbetógrafos, aos neo e os já mais veteranos, tá bom? Informações, entre em contato com contato@enciclosapiens.org e vocês vão ter mais informações. E a recepção ela vai ser também pelo CAEC nesse telefone que agora é um novo, 2102 1499. Tenho que decorar esse telefone agora, porque o outro eu sabia de cor. Tá bom?
Então, agora vamos começar aos trabalhos com a professora. Aquela primeira pergunta, a clássica, né? E é um tema diferente. Por que que você se motivou a escrever esse tema? Conta para nós. Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de expressar minha gratidão a toda a equipe da Enciclosapiens por ter oportunizado a questão de eu apresentar esse primeiro verbete. Queria também dar uma boa tarde aos teletertulianos, para-teletertulianos e tertulianos aqui presentes. Bom, esse tema embrião excedentário, eu, na verdade, comecei a estudá-lo na minha época da graduação em Direito, porque era um tema, na verdade, que me intrigava muito, né? Porque a questão do início da vida. Nós vamos ver no decorrer do debate que o tema é polêmico, justamente porque vai trabalhar as questões do início da vida humana. E esse tema, né, a questão do início da vida humana, é bem polêmico ainda no meio científico, né, na ciência em si. E porque aí eu casei, então, como eu fiz o direito, a minha primeira graduação foi a biologia, e aí eu resolvi, então, fazer essa junção, né, do tema, né, do estudo da vida, da biologia, com o direito. E me interessei, então, pelo tema dos embriões excedentários, que são, na minha concepção, seres vivos, pessoas humanas em potencial, e que são tratados, muitas vezes, de uma forma ali bem, de forma utilitária, enfim, de uma forma anticosmoética, que nós vamos ver ao longo aqui da tertúlia. Então, vamos começando com Curitiba, que é o nosso tertuliano hiperassíduo. Vamos lá. Fatologia, página 8, primeira linha. Como se pode falar na infertilidade humana na condição de problema de saúde pública, tendo hoje a superpopulação mundial que temos em meio a tantos problemas econômicos? Sim, a questão, né, da infertilidade, né, pública, em decorrência, né, da evolução da ciência, do nosso modo de vida humano, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, cada vez mais apresentam, né, quadros, as síndromes da infertilidade humana. E isso, principalmente, né, nos países já, né, com índice, né, de desenvolvimento humano já bem avançado, né, países, né, de primeiro mundo, como a gente diz. Então, é uma questão até da diminuição populacional, até por uma questão de opção, das pessoas não quererem mais ter filhos, e, por outro lado, também as questões que, na mesma proporção, eu digo que em decorrência da infertilidade. Então, muitas pessoas querem ter filhos, mas tem esse óbice, que é a questão da infertilidade. E a questão da superpopulação mundial, no caso, a gente verifica o quê? Em países em desenvolvimento, ou em países periféricos, né, como uma Índia, uma boa parte da população chinesa, né, das regiões ali rurais, que você vê ali que a reprodução ela é um pouco descontrolada, no caso, né, o planejamento familiar. Então, só que se a gente for analisar, há partes, né, há países no mundo superpopulosos e outros onde está ocorrendo uma baixa na densidade demográfica. E a questão da infertilidade humana, ela vem crescendo muito, né? Tanto é que as pessoas que se socorrem da aplicação das técnicas de reprodução assistida, cada vez mais vêm procurando essas clínicas para conseguir ter os seus filhos biológicos, certo? Até que ponto a gente não sabe, é isso que eu quero até questionar, a questão até da cosmoética, né? Por que esse querer ter o próprio filho biológico? Por que não adotar tantas crianças que estão em abrigos, estão para adoção? Por que esses, né, muitos casais insistem em querer ter o seu filho ali biológico, né, com o seu DNA e a transmissão do seu DNA? Então, essa é uma questão que a gente questiona também, mas concordo, há, né, países superpopulosos, mas, por outro lado, há problemas também da baixa densidade demográfica, enfim, por uma série
de fatores, dentre um deles também pode ser as questões ligadas à infertilidade humana, tanto de homens quanto de mulheres. Regina, posso fazer um comentário em relação a isso? Quando você fala assim, eu não entendo as pessoas que querem ter um filho biológico e não adotam. Me veio a ideia daqueles processos das pessoas que acabam defendendo a sua própria família em detrimento, às vezes, de outro. Né? Que puxam a brasa para a sua sardinha e acham que os seus são melhores ou merecem mais ajuda, né, do que outros de fora. Então, eu acho que ainda são pessoas que ainda vêm muito dentro do seu grupo, entende? Não conseguem expandir esse fraternismo para um ambiente muito mais amplo, né? Me parece que pelo menos eu vejo essa correlação. Sim, não sei como é que você vê. Até a gente for ver, ainda, né, um pensamento, se a gente for ver aquele casal que porque quer ter o seu filho biológico, é um pensamento ainda egoístico por parte desse casal. Porque você pode, né, tá ampliando o posicionamento, por que não adotar? Se você faz tanta questão de ter filhos, né, por que não, de repente, uma opção na adoção? Já que há tantas crianças, consciências ali precisando serem adotadas e aquele casal e o investimento nessas técnicas de reprodução assistida são investimentos muito altos. A população que consegue ter acesso é uma população, né, uma classe A, que vai conseguir, né, porque às vezes não é na primeira tentativa que você obtém sucesso, você vai ter que tentar inúmeras vezes, inúmeros procedimentos, e ao custo de alguns R$1.000 cada procedimento, cada tentativa. E não é só o custo financeiro, porque eu tive uma amiga que fez um tratamento desse, e ela não conseguiu ter filhos, e ela depois adotou. Mas era doloroso, as injeções que ela tomava. Eu sei que todo o processo foi muito difícil, emocionalmente, mesmo fisiologicamente, né? Não foi fácil, porque cada tentativa que você faz, a pessoa tem expectativa, cria expectativa de engravidar, né? Então é um processo muito doloroso em vários níveis, né? Sim, porque é uma ansiedade que gera para aquele casal, fora que, né, a mulher toma doses de hormônios para serem estimulados, né, os folículos ovarianos. Isso pode também desregular, né, outras partes, porque mexe com o hormônio, que é uma coisa muito delicada, né, uma questão muito delicada biologicamente falando. Mas tem casais que insistem e fazem inúmeras tentativas até conseguir ali, né, ter esse filho ali de bebê de proveta. Obrigada. Em fatologia, na mesma página 8, na terceira linha. Como são feitos e atualizados os consensos da bioética em relação à reprodução humana assistida? Então, a questão né, desse assim, consenso com relação à reprodução humana assistida, ainda no Brasil, nós não temos uma lei específica que regula a reprodução assistida. O que nós temos é o quê? Um pouco da lei de biossegurança, que regula, né, que dispõe, por exemplo, no artigo 5º da lei 11.105, que é a lei de biossegurança, ela regula sobre a questão ali dos embriões produzidos via técnicas de reprodução assistida. Então, ela dá uma regulamentação. E essa lei de biossegurança, o que é? Ela foi formulada, né, por conselhos nacionais, né, que tratam de profissionais, de ministros, né, da saúde, vários ministérios que se reúnem, porque a lei ela não trata só da reprodução, ela trata alguns pontos ali, mas ela trata o quê? De organismos geneticamente modificados, né, questões ligadas à manipulação genética, a vários, como é que eu digo, conhecimentos na bioengenharia que essa lei vem, então, regulamentar. Então, são formados conselhos nacionais onde são discutidos, são colocados limites para essas práticas e são fiscalizadas também. Tanto é que as clínicas de reprodução assistida elas têm que mandar relatórios, elas são extremamente fiscalizadas. No caso, né, então, específico da reprodução assistida, o que nós temos o quê? São as resoluções do Conselho Federal de Medicina. É a única, entre aspas, né, legislação, entre aspas, que é uma resolução, não é uma lei propriamente dita, que regulamenta a questão ética, né, dos profissionais envolvidos com a reprodução assistida. Mas uma lei específica a gente não tem. Até tem doutrinadores no direito
que falam que já seria necessário, né, pela questão atual dos embriões excedentários, a criação de um estatuto do embrião, que regulamentaria toda a questão da destinação final desses embriões, a questão da produção dos mesmos. Então, tem doutrinadores no direito, dentro do biodireito e da bioética, que já pedem a criação desse estatuto do embrião e de leis. Tem vários projetos de lei, mas estão lá ainda, meros projetos de lei. E demora, Brasília, né? Geralmente demora muito. Não tem interesse, né? Muitas vezes não é uma questão ainda que né, a população ainda pede, né, que seja regulamentado assim com mais. Então é o Conselho Federal de Medicina que regulamenta, em princípio, né, e alguma coisa na Lei de Biossegurança, no artigo 5º, que diz o que tem que fazer com os embriões, né, os excedentários. Praticamente é isso. Ó. Fatologia, página 9, quarta linha. Qual o ponto de encontro entre as várias linhas de conhecimento a respeito do início da vida humana hoje? Poderia nos definir a coisificação da vida humana? Sim, então, a questão, né, do início da vida humana é uma questão bem polêmica no meio científico, entre as correntes, né, de cientistas. Então, você tem várias teorias que tentam explicar a partir do momento que se inicia a vida. Nenhuma delas assim é estanque ali que vai explicar, vai dar a explicação final, vai dizer, ó, a vida começa ali da concepção, ou a vida começa a partir do momento da nidação, é quando, né, o embrião ele se fixa, né, na parede do útero, que é então a teoria da nidação, ou a teoria, né, das primeiras atividades cerebrais. Então tem correntes dentro da ciência que só diz que há indivíduo humano quando começa a ter o funcionamento do sistema nervoso central, enfim, quando há a formação da placa neural. Enfim, até o momento, assim, não se tem um batido martelo. Não, a vida começa com a concepção, né? A união ali do espermatozoide com o óvulo. Não se tem. Então, por isso que o tema é polêmico, por isso que eu resolvi me aprofundar mais, né? Então, tem, dentro da bioética, do biodireito, diz que defendem, né, a maioria dos pensadores dentro desse ramo defende que a vida ela se inicia desde a concepção, porque na verdade, né, o gameta, o espermatozoide, o oócito, o óvulo, ele já tem o quê? A metade da carga genética que é um ser humano em potencial. Então, na verdade, aqueles 23 cromossomos, né, que carregam o espermatozoide e o óvulo, eles já são o que é a vida humana que está contida ali. Depois, com a fusão, é que vai se dar o processo, né, das divisões celulares que vão originar um indivíduo. Só que para muitos cientistas, né, utilitaristas, né, que visam ali, para eles não, né, enquanto for ali, né, enquanto não tiver, só for um amontoado de células, não é ser humano, não tem vida ali, é só um amontoado de células, eu posso descartar, eu posso utilizar em pesquisas, eu posso manipular da melhor forma que eu quero dentro dos meus fins ali pesquisísticos, enfim. Então, nós temos várias teorias que tentam explicar aonde se dá o início da vida humana. Então, a partir do momento que eu tiver um parâmetro do início da vida humana, ali o direito vai ter que começar a tutelar. Se é da concepção, então eu já tenho que ter todo o cuidado, né, toda a ética, né, ao tratar desses embriões já, porque já é ali na concepção, então o direito ele já tem que regulamentar, ele tem que trazer essa questão. Eu como bióloga, né, a maioria dos biólogos entende que a vida se inicia com a concepção. Até o nosso Código Civil diz, né, no artigo 2º, né, então, né, a personalidade civil da pessoa começa com o nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, o nosso Código Civil ele não fala propriamente, mas ele já põe uma ressalva resguardando direitos desse possível nascituro. Nasceu com vida, beleza, já tem todo o direito ali amparando, tutelando. Mas enquanto é, né, feto, nascituro, o direito também vai resguardar, mas ele não entra nessa seara, né? Assim, não. Já na concepção, o direito já tem que tomar todas as salvaguardas dos direitos daquele nascituro. Porque aí tem uma série de implicações até na questão do aborto, né? Sim. Por isso é um debate. As pessoas que defendem, né, a questão
ali dos embriões sedentários, né, que são contra o descarte deles, elas são também nessa linha, totalmente começa contra a ter... o aborto, não importa qual é a fase. Aí começa essa discussão aí, que é uma discussão polêmica. Contra, né, que fere esses princípios, né, do direito à vida e da dignidade da pessoa humana, né, que são princípios ali, né, de direito universais, né, que várias convenções internacionais apregoam. Rosiane, parabéns aí pelo verbete. Obrigada. E entrando um pouco nessa questão aí que você estava falando até do aborto e tal, eu queria saber, né, sobre a tua opinião sobre essa condição do Zika vírus, que até houve essa polêmica da má formação ainda intrauterina, e que estava se discutindo, né, justamente essa ideia do direito da mulher de abortar. E como Sim. no Brasil tem ali uma linha, né, defensiva religiosa, né, estavam bloqueando a normalização dessa norma que o judiciário estava meio que adotando, né, a postura do judiciário de permitir que a mãe decidisse. Como que você vê isso dentro do direito? Só uma coisa que eu vi hoje, antes de vir para cá, tinha uma notícia dizendo de uma criança que nasceu com Zika e sem microcefalia. E aí já a polêmica já aumenta. E agora? Eu estava vendo... Você chegou a ver essa hoje? O Zika vírus, por exemplo, tem países que as mulheres né, estão contaminadas, né, gestantes, é uma epidemia de Zika vírus, e as crianças, entretanto, não nascem com a microcefalia. Elas têm Zika vírus, por exemplo, a Colômbia, eu estava vendo esses dias, né, na Colômbia tinha uma grande quantidade de gestantes portadoras do Zika vírus. Entretanto, os seus bebês não nasceram com o quadro da microcefalia. Ou seja, não saíram doentes. Não nasceram com a deformidade, não nasceram doentes. Outra coisa que eu queria até dar uma dica, né, tipo uma contribuição, de você colocar talvez na filmografia aquele filme Gattaca. Sim, Gattaca, é bem antigo exatamente. E bem Mas interessante. Ele é muito pertinente pelo teu tema, tá? Certo. E a novela, né, O Clone, porque ele discute o mais incrível. Essa você pegou lá no baú, por mais incrível que pareça. A Jade. Ele discute muito. Agora, o que acontece? Isso vem a calhar aqui na página 8, que você fala na 8ª linha, na página 8, né, proibição legislativa quanto à utilização desse serviço de RA para a seleção de características biológicas. Sim. A gente vê que é uma coisa assim que, do ponto de vista de evolução, a gente vê que há um interesse, sim, né, igual o Gattaca, de gerar uma população mais, vamos dizer assim, otimizada e menos predispostas a doenças hereditárias. Certo. E como que funciona isso? Como que você vê dentro do direito? Nas técnicas de reprodução assistida, é permitido fazer a seleção daqueles embriões que você vai ver alteração no número de cromossomos, e também fazer um levantamento daqueles embriões que podem nascer com alguma herança ligada ao sexo, né? Por exemplo... A predisposição mais masculina ou feminina? Isso, tá? A escolha do sexo do bebê. Isso, justamente. Não, o sexo do bebê não pode, né? Você vai fazer só uma predisposição, isso, né? Um estudo, né? Você vai ver quais são os embriões. Aí são feitas biópsias, são retiradas células e são analisadas, né? Para ver se tem alterações quanto à quantidade. Tá, de cromossomos e doenças ligadas ao sexo. Certo. E aí, como que você vê? Você vê que a nossa legislação tem que caminhar para uma liberdade? Por que a gente vê, né, Rosiane? André, eu penso que há que ter esse limite, porque senão o que acontece? As pessoas vão, né, selecionar aqueles embriões, né, com aquelas características que eles querem, né? Muitas vezes branco, loiro, de olhos azuis. Há um perigo de se ocorrer uma eugenia, de você só selecionar né, aquelas características que você tem interesse. Então, há necessidade de se ter esses freios, esses limites dentro da aplicação das técnicas, pelas questões éticas, porque senão você vai se selecionando e quando você vê, você formou uma nova população só de indivíduos com aquelas determinadas características. Sim. Certo? Então... porque isso que é a polêmica da Monsanto, né? Ou seja, de você ter lá a manipulação dos alimentos. Sim, das sementes. E você acaba criando assim uma fragilidade
naquela produção, porque uma praga pode eliminar todas de uma vez, não é? Sim. Ou seja, isso entra nessa vertente humana também, não é isso? Sim, sim. Uhum. Agora, eu gostaria também que você comentasse, na interaciologia, na página 9, a interação mãe biológica e mulher doadora de útero. Sim. Quem é a mãe da criança? A mãe biológica, na verdade, é a doadora ali do gameta, no caso, do ócito. As duas não são mães? Tanto é que quando há necessidade dessa mãe biológica ter uma gestação de substituição, que é uma doadora de útero, para começar, essa doadora de útero, ela só é permitido ser doadora de útero a uma parente até o 4º grau de de uma das pessoas do casal, né? Pode ser uma parente de 4º grau do homem ou uma até a 4º grau da mulher. E aí assina-se termo de compromisso, de quando nascer a criança, já determinando a verdadeira filiação da mesma. Sim, mas... Ou seja, os pai biológico, a mãe biológica. Ou seja, é um contrato, na verdade. É um termo de até eles tiraram, porque a resolução anterior, a 1320 de 2013, ela previa contrato. E hoje não, é um termo de compromisso. Tá, mas aí eu faço essa pergunta para a pesquisadora Rosiane. Ou seja, como que você vê, como mulher, inclusive, essa história de uma mãe, uma mulher, né, que vai ter lá uma criança gerada no seu corpo por 9 meses, mais ou menos, né? Tipo, pode ser que seja antes, né, os prematuros, mas teoricamente aí 9 meses, o peso, o processo, o acoplamento, né, ou seja, todas as variáveis aí, né, multidimensionais, sim, de acolhimento também, né, vai saber porque essa consciência ela preferiu ser acolhida, né, teoricamente pelaquela e não pela outra. Sim. Ou seja, tem todos esses detalhes multidimensionais. Como que você vê isso multidimensional? Justamente, eu tenho, né, me intriga muito essa questão, né? Quais são as ligações kármicas entre essas pessoas envolvidas? Até mesmo a terceira doadora do gameta, porque formam-se bancos, né, de sêmen, né, bancos de óvulos. E a pessoa, né, um terceiro que vai doar o óvulo ou o espermatozoide, no caso, que é o mais comum, para um casal que nem vão se conhecer, porque é proibido conhecer a identidade de quem está recebendo e do doador. Só futuramente, quando a criança que tiver interesse, ela pode consultar, como hoje na adoção, né? Tira-se os nomes dos pais biológicos da certidão de nascimento e coloca dos pais adotantes. No caso das crianças nascidas, né, dessa forma de técnica de reprodução assistida, elas também, se futuramente elas quiserem ter acesso aos registros, elas podem. Mas depois maiores de idade Então, essa interação, André, é muito instigante. Quais são as causas ali, né? Você sabe o que é? Que holocármicas. Você tem assim especialização no direito. Eu já vi assim debates na televisão de juízes considerando que as duas seriam mães. Já vi até polêmicas nisso. Sim, até teve uns tempos atrás aqui no Brasil, acho que foi uma funcionária de uma mulher, né? Ela se candidatou a ser doadora, né? Ali para ser doadora, né, do útero, e no caso, depois quando a criança nasceu, ela não quis mais entregar a criança. Mas ela não era parente, então, né? Não era parente, é uma coisa que não pode, né? Só em casos eu não sabia extremos, disso, tá? Que pode ter. Existe essa possibilidade de exceção. Não tem uma pessoa. Não tem ninguém, então poderia ter uma segunda opção. Mas em casos que precisa, né, de autorização, enfim, de uma série de critérios que aí os médicos da clínica vão autorizar. Obrigada. Entendi. Então, é uma exceção, é excepcional esse caso. Sempre tem que ser parente. E com termo de compromisso de que a filiação é dos pais doadores ali dos gametas. Tá ouvindo, né? Continuando ali na interaciologia, a primeira interação, que é a ciência convencional e conscienciologia. Você pode fazer uma relação mais das deficiências da ciência convencional? A ciência convencional, como a gente já estuda, é uma ciência com a monovisão. Ela não consegue ter a visão do todo, amplificada desse processo todo. Então, nós já, né, conhecedores da conscienciologia,
a gente, né, por exemplo, eu me colocaria, né, eu já, talvez, né, nesse atual momento, eu jamais ia fazer uso da técnica de reprodução assistida, porque ela é anticosmoética no sentido, né, de que você tem mais, às vezes, prejuízos ali, né, para todos aqueles envolvidos, do que muitas vezes benefícios, só para satisfazer um egoísmo seu. Então, só que as pessoas, a média comum não tem essa visão, elas não sabem, né, da cosmoética, elas não sabem, né, às vezes, muitas vezes uma decisão ali, por mais pequena que seja, ela vai gerar consequências. Que nem os pais vão deixar por escrito, né? Depois de 5 anos eu quero que esses embriões sejam descartados, jogados no lixo, como mero material ali biológico hospitalar. Então, são pessoas que, de repente, não conseguem ter essa percepção das decisões sérias que estão envolvidas nesses processos, porque envolve um monte de consciências. E até as consciências, né, é um processo complexo. Eu fiquei muitas vezes pensando e tentando entender todo esse processo. E essas consciências que vêm através desse tipo de ressoma, através de uma técnica de fertilização, eu fiquei já me questionando por que elas têm que vir por meio dessas técnicas. Por que elas não vêm pelo meio, né, de uma adoção, ou por um meio natural, e sim tem que ser através de técnicas de reprodução? Boa pesquisa. Assim. É uma tem questão que fazer uma que pesquisa. sempre me intrigou, também não consegui a resposta. Assim. Eu, né, suponho que esteja ligado a vários fatores, Reurbex, com os réus transmigradas, sei lá, e tanta coisa. Ressomas compulsórias, são várias hipóteses que eu levanto para esses casos dessas consciências, que tem que vir dessa forma. Mas isso aí você vê como é que é bom para mostrar como a Conscienciologia está começando também. Tem muita coisa para a gente estudar. E quanto mais nós tivermos parapsiquismo e essa visão mais multidimensional, mais a gente vai ver como é que tem pesquisa para fazer, né? É muito interessante. Sim, são muitas. Tem muita pesquisa para ser feita ainda. De pesquisa multidimensional ligado a esse a todos esses temas. Esse é um dos temas, fora os imensos outros que a gente ainda tem para pesquisar. É um mundo de pesquisa, né? Por favor, muito interessante mesmo esse tema, né? Eu tinha aqui uma série de perguntas, agora você começou a falar de Reurbex, já começa a me puxar, porque também é uma coisa que me interessa. Mas eu só queria fazer um comentário aqui com o André, que tinha falado, né? Quem é a mãe? Quem é a mãe da criança, né? Porque é interessante, tem a ver com aquilo que a gente estava falando anteriormente. Por que a pessoa tem que ter necessidade? Eu sou a mãe. Por que eu não posso criar uma pessoa que eu não seja a mãe? Então, eu acho que mesmo aí tem esse sentimento de posse. Né? Uma coisa é fazer assistência, é lógico que existe uma ligação entre aquela consciência que está sendo gerada na barriga da pessoa e a pessoa, com certeza que tem essa ligação. Mas para haver assistência e para haver essa ligação, a pessoa tem que ser mãe? Não pode ser outra coisa? Né? Agora, o timing da ajuda, porque são só os 9 meses, aí já é outra história. Né? Mas aí você fala da Reurbex, eu tinha uma outra pergunta, mas então eu vou voltar para a Reurbex. E você fala na parafatologia, na segunda linha, a ressoma compulsória e Reurbex. E eu queria que você fizesse, então, expandisse um pouco mais essa relação com o tema do verbete. Como é que você vê isso? Isso, a questão, né, da Reurbex, a gente sabe que são as reurbanizações extrafísicas, né, de consciências indo, né, para outros orbes, outros processos ali, de acordo com o nível evolutivo dessas consciências. Então, uma hipótese que eu levanto é que tem algumas, com os réus, que tem que vir através de uma ressoma compulsória, e às vezes o caso ali, ela está dependendo, a questão dela é tão delicada que ela depende ali daquele sucesso daquela técnica da reprodução assistida para ela ter uma oportunidade de ressomar. Eu fiz essa ilação, essa hipótese, uma hipótese de pesquisa. Uma hipótese com esses tipos de consciências que tem que vir. Aí até coloquei também aqui a exobiologia, às vezes consciências que têm outras formas, né, outros tipos de veículos, enfim, de manifestação nesses outros, né, planetas, enfim, físicos, e que elas vêm para cá, também são transmigradas e tem que vir por um processo mais ali, através, né, de uma técnica paratecnológico, ela vai ter que
vir e através desse processo da ressoma, através das técnicas de reprodução assistida. Né, são hipóteses assim que eu fiquei, né, imaginando. Então, dentro dessa sua hipótese, você acha que essas pessoas ou essas consciências que ressomaram através dessa tecnologia, elas seriam consciêncios? Nem todas. Eu acho que não dá para afirmar isso, não. Casos, dentro da sua hipótese que eu estou dizendo. Né? Não, eu não considero, porque não consigo, né, ter uma visão de conjunto do processo. Eu acredito que, às vezes, uma cons-réu, né, transmigrada, eu vejo assim, ó, que ela vem de um processo para outro, não necessariamente que ela é um processo patológico, pode ser, às vezes, até a questão que o professor Valdo falava da pré-mãe, né, do EM se adaptar, ficar acoplado com o professor Valdo para ir se adaptando com o processo do corpo biológico, que ele iria, né, quando ressomar, assumir o corpo biológico humano. Diferente, né? do seu anterior, né? Bem diferente, né, do seu anterior. Então, ele se acoplava ali o processo da pré-mãe, né? Que o professor Valdo até estudou. Foram anos. E escreveu sobre Foram isso. 30 então, ou 50? Seria, Foram muitos anos, no meu 30? entender, poderia ser processos 50, né? de consciências que vêm de outros processos que vêm tempo. através dessas técnicas. Agora, é interessante pensar assim, também o lado da mãe, né? Porque eu estava tentando fazer essa relação, quando não havia essa tecnologia, como é que era? Era o problema da infertilidade, e muitas vezes a pessoa, quer dizer, a gente vai lá saber qual que era o historial dela, para ela estar passando por aquela condição, né? De não poder ter filhos. Então, isso também é um meio termo. Ela não pode ter filhos e ela tem aquela tentativa de conseguir chegar àquilo, não é? E depois eu fico pensando no caso da mãe, ou da pretensa mãe, não é? Ela tem que passar por toda aquela condição, e eu tenho um caso... Até para valorizar, talvez. E eu tenho um caso muito próximo, que é uma amiga minha que passou por isso, e é uma vontade enorme que ela tem de ser mãe. Para ela quase que era um objetivo de vida. Sim, quase não, era um objetivo de vida ser mãe. Que elas, né, e com isso, frustradas se não tivessem, né, terem filhos, no caso. E por causa disso, ela é capaz de todos esses tratamentos que foram ser muito difíceis, né? Então eu fico pensando, que condição é essa da pessoa, da mãe, né, dessa consciência, para ter que passar por isso para conseguir depois ter uma filha, né? Ou um filho. No caso, ela tem uma filha hoje. No meu entender, ainda é um processo bem egoístico, né? A questão de, né, não tem que ser um filho meu, tem que fazer, né? Tem que ter o meu DNA, é uma coisa instintiva ainda básica, né, do ser humano ainda, é uma questão muito voltada ao grupo, a questão ali, né, da família, daquelas raízes, é uma questão ainda pequena, ela não é ampla, universalista, é muito tribo, gene, né, família ali. Então é um processo ainda, no meu ponto de vista, bem egoístico ainda, essa questão. Tá. Obrigada. Olá, tudo bom? Tudo. Na Fatologia, na página 9, na 4ª linha, você fala da banalização da vida. Você poderia fazer um contraponto e com a última da fatologia, que é a responsabilidade da consciência lúcida quanto à manipulação da vida humana? Sim, é isso, a banalização da vida humana. A gente, né, tem estudos ali que no ano de 2014 foram feitos 59 mil procedimentos de técnicas, né, aplicadas técnicas de reprodução assistida, inseminações artificiais. Só isso no Brasil, no ano de 2014. Então, assim, em média, né, cada uma dessas tentativas gera em torno, né, de 7 a 8 embriões, né, que alguns vão ser implantados agora com a nova, né, com a resolução ali que tem de acordo com a idade, e os demais que não são implantados, que são viáveis, eles são congelados. Então, o que você entrou numa superprodução de embriões, né, a banalização da vida humana. Você produz embriões, são pessoas em potencial e que estão sendo, né, produzidas em série, em grandes quantidades, armazenadas em laboratórios, lá naqueles tanques de nitrogênio líquido, e guardadas, e depois de um tempo são descartadas como mero material biológico. Então, a questão é,
como racionalizar isso? Como dar uma destinação final para esses embriões de forma a mais cosmoética possível, a mais positiva? Já que você está se utilizando dessas técnicas, então vamos tentar gerar o menos consequências nefastas, enfim, para todos os envolvidos. Vamos dar um tratamento digno a esses embriões, essas pessoas em potencial que estão ali, congeladas, né, criopreservadas. Então, dentro disso daí que você acabou de comentar, você acha que esses que estão para ser descartados, eles já têm uma consciência já ligada? É um assunto mateológico, né? Sempre a gente vai discutir, a gente não sabe a partir do momento, em que momento a consciência se liga com um novo soma, né? Outra em coisa que momento? pesquisa. É ali na fusão do gameta, na união do espermatozoide. Ela fica presa ali, não óvulo. fica? Como é que é? Ninguém, a gente não sabe. É mateológico. É muita gente projeção não ainda sabe, para a gente. Tem várias texturas que o Sovaldo comentava, a gente não tinha uma resposta, a gente não sabe quando se dá essa questão da ligação essa união, com né? CIEX, com sim, né, no caso. Pode variar, a gente não sabe. A gente não sabe, então não tem como a gente ainda saber, e até mesmo a ciência também não sabe ainda quando se dá o início da vida humana. Há correntes e correntes explicando, teorias e teorias explicando quando se dá o início da vida humana. Uns dizem que é a partir da concepção, outros dizem que é a partir da formação da placa neural, outros dizem que tem que ver determinados estágios de desenvolvimento, identificar esses elementos. Tem várias teorias. Tem uns que dizem que é só a partir do momento que se fixa na parede, que é a nidação, é o processo da nidação, que é a fixação do embrião no útero, lá pelo 7º dia após fecundado. Então, tem várias teorias. Então, a ciência também não tem essas respostas. O que a ciência, diante dessas dúvidas ainda, dessas incertezas, o que se faz? Tenta se regulamentar através de conselhos de ética, né? Conselhos da lei de biossegurança, você tenta dar uma regulamentação para isso, senão banaliza-se totalmente. Você vai sair produzindo não só seres humanos, né? Outros seres, né? E você vai tendo o problema até da clonagem, né? Que até queriam fazer a clonagem de seres humanos, que já foi também barrado através de estatutos e convenções internacionais, que não é permitido, por enquanto, mas fazer de pets clonagem. eu acho que pode. Sim, de pets já teve pode, né? tentativas também de clonagem, tá? De humanos. Não, mas assim, de animais domésticos, eu acho que pode, né? Sim, sim. Eu já ouvi alguma coisa. Uhum. Né, o famoso caso da Dolly, né, em 96. A Dolly, da ovelha, né? O Ian Wilmot, né, que é o escocês que fez o primeiro caso. Só que assim, em cima de várias dessas experimentações, quantas fracassam, né? Quantos materiais ali, quantos embriões são descartados, são... Até conseguir, né, fazer. São sacrificados para você ter um caso de sucesso ali, não é? Claro, tem casos que é de primeira, já tem sucesso, mas não é assim tão simples. A gente... É complexo. É complexo, é um assunto bem polêmico esse, porque ele esbarra em vários conceitos, desde religiosos da pessoa, né? Então, científicos, então você tem várias ali contrapontos com relação à temática. Na página 9 ainda, continuando, crescendologia. O primeiro crescendo, direito, biodireito, paradireito. Você pode expandir para nós? É um crescendo, né? O direito, ele regula aqui, né? A nossa legislação regula o direito aqui, da sociedade em comum. O biodireito, ele já, né, se liga o quê? Com essas questões mais ligadas, né, à ética. O biodireito está muito ligado a essas questões dos avanços da ciência, da medicina. Então, ele vem para regulamentar esses novos conhecimentos, essa novo estágio aí, né, da humanidade frente às revoluções, né, tecnológicas, científicas. E o paradireito, que é um direito que abrange, né, praticamente todos eles, né, o maior englobando o menor. Então, se a gente, né, nós, né, conscienciólogos, já sabemos do paradireito, a gente já sabe que as coisas não são tão simples. A gente não vai estar lidando só com o aspecto aqui de uma lei humana, né? Você tem a cosmoética que transcende aquilo que está no intrafísico. Então, se a gente tem essas noções do paradireito, a gente vai conseguir trabalhar melhor, né? Por exemplo, eu fico imaginando, se eu fosse uma geneticista,
né, com os conhecimentos que eu tenho da conscienciologia, talvez jamais eu ia ir para essa área, embora eu, né, adorasse trabalhar com genética, mas eu talvez ia me esquivar de estar lidando com essas situações onde eu estaria, né, infringindo essas leis, né, essas paraleis do paradireito, no caso, porque eu não sei as consequências, né? No estágio atual que a ciência se encontra, a gente não consegue prever os efeitos, né, das aplicações tecnológicas. Então, por isso tem o princípio da precaução dentro né, da bioética, do biodireito, que você ainda não consegue, você tem que assegurar, né, o máximo possível, porque você não sabe ainda os efeitos do atual estágio de conhecimento, né? Por exemplo, organismos geneticamente modificados. A gente não sabe, a gente está plantando aí organismos, né? Soja modificada, só que a gente não sabe os efeitos dela ao longo do tempo na natureza, no ambiente, e no corpo, você não sabe. Então você está às escuras ali. O homem está produzindo conhecimento, transformando, trazendo inúmeros benefícios, mas a gente não sabe também as consequências futuras. Dentro do que você está comentando aí sobre a parte do momento que a consciência, né, vai ser inserida no corpo, eu lembrei de uma passagem no livro Missionário da Luz, que eu sempre gostei muito daquela parte que ficava meio encucada, que ele mostra o laboratório da ressoma. Então, você já viu? Sim, já li. É muito interessante. Livro, é muito interessante. Luiz, aquela né? parte ele sempre me chamou muita atenção. Achei muito fantástica a sua pesquisa. E uma coisa ali que eu queria ressaltar é que eu entrei no início, eu cheguei, você já estava comentando aí, sobre a questão da regra a busca dos atributos, eu sei lá como pode ser falado aí no embrião, para fazer geneticamente como que ela vai ser feito esse embrião. Você acha que isso aí é questão da ética e que perde a individualidade do ser humano? Por exemplo, você falou assim, que às vezes ele vai escolher só aquelas características boas e vai deixar as outras. Não é nesse sentido. Só para me entender. Eu falo que a seleção de embriões pode ser feita somente para identificar possíveis doenças genéticas ligadas ao sexo. A lei não permite, não é isso? Casos, a lei não permite hoje escolher. Não permite a seleção de outras características. Você não eu pode quero chegar, louro de olho verde. Um bebê assim, assado, com essa característica. Não, hoje não tem médico permitido. Só vai selecionar o profissional ali, aqueles embriões que não são portadores de alguma doença, né, que já tem até no histórico desses pais, e doenças ligadas à alteração de número de cromossomos, tá? Você acha que isso... síndrome genética. Somente nesses dois casos é permitido. E agora, passando para frente lá, Sim. futuro, você acha que para futuro, dentro de um outro nível de maturidade aí, a gente pode chegar nesse ponto de ali, a questão genética, a questão de tudo? Justamente, se não tiver aqui no nosso caso o biodireito e a bioética regulamentando os conselhos de ética médicas, você vai ter a eugenia, você vai ter a seleção de pessoas do nascimento. Por isso que vem as leis para regulamentar isso aí, senão vira, porque né? Se todo mundo pudesse, né, escolher com o conhecimento que nós já possuímos, poderíamos já ter clones, perfeitamente, clones humanos por aí. Ia padronizar também, você pode ir numa clínica, eu quero guardar o meu material genético que daqui a 15 anos eu quero que produza um clone meu. Né? Então, essas convenções, estatutos internacionais proíbem, por exemplo, a clonagem ainda, né, nesse estágio atual de seres humanos. E a seleção também de características dos embriões somente para fins, né, para identificar doenças genéticas ligadas possivelmente ao sexo, né, doenças que só se manifestam em meninas ou em rapazes, né, como a hemofilia, né, em homens, somente para isso. Então, mas a minha curiosidade seria assim, que hoje está sendo implantado aí um grãozinho, né? Para futuro pode chegar a esse ponto devido à maturidade do planeta, né? Vamos considerar aí até a questão de PROEX mesmo, de cada um escolher um tipo, tem que ser desse jeito aqui que vai ser melhor para aquele tipo de PROEX, entendeu? É isso que eu estou falando, assim, com todo o nosso conhecimento intrafísico, porque isso já acontece no extrafísico. Prova aí a questão do macrossoma, né? Sim.
Aí teria que pesquisa, que ver, né? Essa muito debate ainda para ver isso. Verdade. Porque Muito debate multidimensional. será que é cosmoética essa questão, né, de produção? Será que não seria mais fraterno e cosmoético você assistir aqueles que já estão aqui, né, desassistidos, numa casa ali, num abrigo, né, nas casas lares, como tem, para serem adotados? Será que não seria mais fraterno, mais universalista a nossa postura de a gente ir lá, né, ver, interagir com um sim ali, criança, e que não tem nada a ver com você e você a adota? Eu acho Verdade. que seria mais cosmético do que você futuramente, né, selecionar ou fabricar bebês de acordo com as tuas, né, os teus gostos, as tuas vontades. Não sei, no meu ponto de vista, eu sou mais da tendência de a gente ver aqueles que estão desassistidos. Entendi. Certo? Vamos para São Paulo. Parafatologia, página 9, segunda linha. Pode relacionar a ressoma compulsória com o tema do verbete? Sim, é o que eu já havia mencionado anteriormente. A minha hipótese é que algumas consciências, o processo delas é tão compulsório que elas precisam vir, ressomar, e elas têm que vir de qualquer jeito. Então, se um dos pais tem problemas, então eu vou vir através da técnica de reprodução assistida. Então, é uma questão compulsória mesmo. Aquela consciência precisa chegar naquela família, vir nesse processo com aqueles pais, e é compulsório. Então, essa é uma hipótese que eu trago também, né, de algumas ressomas compulsórias serem através, né, desse processo ali do uso da reprodução assistida, porque tem pais que são incansáveis, eles tentam inúmeras vezes até dar certo, até conseguir ter aquele filho. Então, é uma questão, é uma obstinação e, ao meu ver, pode estar atrelado a uma questão de uma ressoma compulsória com aquela consciência. Na teoriologia, também na página 9, primeira linha. O que vem a ser a teoria da nidação? Isso, então a teoria da nidação é uma teoria que explica o quê? Né? Que o início da vida humana, né, se daria com o quê? A partir do momento, né, a partir do 7º dia, quando o embrião ele implanta-se na parede do útero, e ali, a partir daquele momento, então, ele começa a adquirir viabilidade. Ele começa, então, o processo dele de formação, desenvolvimento celular, diferenciação celular, para formar todo o organismo, então, humano ali no caso. Então, a teoria da nidação é uma das teorias que explicam, então, que a vida, então, teria viabilidade a partir da nidação, a partir do momento que o embrião se fixa nas paredes do útero. Agora, na legislogia, na página 10, na próxima. Pode falar sobre a lei da biossegurança? Isso, então, né, a lei de biossegurança, né, a lei 11.105 de 2005, então ela vem, né, regulamentar algumas, né, ela vem regulamentar, né, dar normas de segurança e também mecanismos de fiscalização das atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados, tá? Também ela, né, essa lei, ela dispõe ali no caso da reprodução assistida da questão dos embriões excedentários, tá? No artigo 5º, ela dispõe também a questão da destinação deles dos embriões excedentários nessa lei. Mas é uma lei que trata disso, né, dessas manipulações genéticas, ela vem fiscalizar e regular todo essas técnicas das biotecnologias que nós temos hoje no Brasil. Então, ela é formada, né, por conselhos, né, são vários integrantes para cada conselho que eles, então, editam, né, regulamentam o funcionamento e a fiscalização do emprego das biotecnologias. Agora, a frase enfática, você poderia comentar? Aí você podia ler a frase enfática e comentar, né? Sim. O direito à vida deve ser garantido desde a concepção, a partir dos princípios da bioética, da cosmoética e do paradireito, considerando valores e máximas da interassistencialidade. Essa frase enfática, ela, né, como já diz, ela resume, né, principalmente o meu ponto de vista.
né, que a vida, né, no meu entender, a teoria que eu adoto é desde a concepção, e que a partir daquele momento, né, se é um ser ali, né, uma vida que já está ali, ela deve ser protegida sob todos os aspectos e deve, né, ser tratada, né, dentro desses princípios, né, da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, né, dentro da visão da cosmoética, de como eu vou lidar com essa vida, né, como que eu vou fazer a manipulação dessa vida em potencial, do paradireito, né, que a gente sabe que são leis ali irrevogáveis que agem, né, lei, ação e reação. Então, você tem esse conjunto de princípios, essa visão mais ampla dentro da conscienciologia e dentro da interassistencialidade que norteiam, né, por exemplo, a tua conduta frente a essa questão. Né, como eu falei já, se eu tivesse que hoje em dia, né, se eu quisesse ter filhos e fosse, eu nunca ia aplicar a técnica da reprodução assistida, porque no meu ponto de vista ela fere ali vários princípios meus, né, do Código Pessoal de Cosmoética. Então, é uma questão que eu deixei ali para, né, a gente refletir. A partir, né, de que momento ali, às vezes parece tão simples, mas não é. Né? Você não sabe, ali, aquele aglomeradinho de células, mas aquilo já é uma vida, aquilo tem que ser respeitado e tem que ser resguardado sob todo tipo de intervenção que não seja cosmoética. É a sutileza da cosmoética. Queria perguntar aqui, Rogénia, voltar num assunto que você já tinha falado, da coisificação da vida humana, na página 9, na 4ª linha. E aí estávamos falando aqui dessa manipulação genética, porque a gente, quer dizer, a sociedade já tem, o meio científico já tem condições para isso, né? Sim. Onde é que para você está o limite da utilização disso de uma forma cosmoética e o ponto que vira uma coisificação? A coisificação é o que a gente já mencionou anteriormente, é a banalização, é a produção em série e a falta, né, a negligência, o não se preocupar com a destinação dessas vidas em potencial, ficam ali congelados, depois de um tempo se tornam coisas mesmo, é um material biológico que é jogado no lixo, é descartado. Tá? Depois de um tempo, se tem autorização por escrito dos pais, né, dos doadores daquele embrião, eles são descartados. Mas qual seria o limite para você da utilização da bioética, o limite, da tecnologia? Já que se produziu esses embriões, então, né, no meu ponto de vista, dos males o menor, o que se deveria fazer? A destinação, disponibilizá-los para doação, para casais que queiram adotar aquele embrião, e, né, passar por todo o processo lá de implantação no útero da receptora e ter esse filho, né? Então, doar esses embriões para casais que muitas vezes não têm condições, às vezes, de estar, né, investindo numa técnica de reprodução assistida, milhares de casais que queriam muito ter o filho, mas não conseguem porque não tem, né, recursos financeiros. Então, eu que, né, já me submeti a essa técnica, me disponho a doar esses embriões remanescentes, esses embriões excedentários, para casais que não podem ter. Aí seria uma adoção. Ou utilizar os inviáveis, porque às vezes tem aqueles embriões que eles não vão ter sucesso, mesmo que eles sejam implantados por algum fator, né, eles não vão ter sucesso de se desenvolverem. Então, nesses inviáveis, você utilizá-los então para fins humanitários, de pesquisas, né, em prol da humanidade, né, pesquisas com células-tronco, né, você utilizá-los para esses fins humanitários. Então, seriam, entre aspas, uma destinação dos males o menor. Ainda não é tão positiva, mas seria, para mim, ainda o menos pior do que simplesmente descartar esse material biológico. Uhum. Mas a bioética tem tido um papel também importante até na melhoria da qualidade de vida das pessoas, não é? Sim. Então, pelo menos a maneira como eu vejo, eu acho que seria essa coisificação, seria exatamente esse limite. Enquanto ele poderia ser utilizado para o bem-estar das consciências, ok, a partir daí que você começa a querer fazer
princípio, né, que eu controlo aqui o universo, né? Agora eu vou dizer que essa vai ser assim, essa vai ser assado. Eu acho que isso é que já começa para mim, esse seria o limite, né? Quando eu quero mandar nas coisas e controlar, e até que ponto que isso também está nos ajudando, né? A eugenia, né, o processo seletivo, assim, tem que ter muitos limites, sabe? Porque o homem, né, assim, ó, por exemplo, a lei, a resolução, né, do Conselho Federal, ele permite, não pode ter fins lucrativos, tá? A técnica de, né, nenhuma, não pode vender gametas, não pode vender embriões. Aí, só que a resolução permite o quê? De duas mulheres, né, uma fazer a doação de um óvulo para uma outra que não tem condições de produzir os seus próprios, e aí essa outra, então, né, essa que doou, aí paga os tratamentos da outra. Já tem um fim, entre aspas, comercial ali, só que a lei, ela deu essa brecha para permitir, então, que duas, né, mulheres, uma doe e faça, como é que a gente diz, gestação compartilhada. Uma doa o óvulo e a outra custeia o tratamento para a outra que não tem condições de pagar. Então, a resolução, ela permite esse tipo de vantagem, no caso, econômica, para uma delas, né? Ela doa e a outra, então, custeia o procedimento para a outra. Ok, obrigada. Vem em cima. Já foi? Já. Boa tarde. Boa tarde. Na binobiologia, na segunda linha, queria que você falasse mais do binômio paratecnologia e tecnologia eletronáutica. Falasse mais sobre esse binômio. Tá. Binômio. Tá. O binômio, isso, da paratecnologia e tecnologia eletronáutica. Isso. Então, a questão, né, da gente... todos esses avanços, né, provavelmente vêm de inspiração o quê? Extrafísica. Toda a revolução do conhecimento humano, né, penso eu, que ela tem raízes o quê? No extrafísico. Então, a questão é as paratecnologias, né, que a gente sabe que já tem, né, no extrafísico ali, né, com inúmeras funções, e a questão somente, então, da tecnologia, o quê? Eletronáutica, né? Aquela tecnologia ali que não, né? Ela muitas vezes não traz tantos benefícios. Ela é uma tecnologia que não vê o todo, né? Você aplica aqui, mas ela não atinge, né? No caso ali a questão multidimensional. Então você muitas vezes fica preso nessa tecnologia eletronáutica e às vezes você com a paratecnologia não, você tem, né, como é que eu digo, incrementos em uma série desde a energia, né, até de conhecimento, de lucidez, às vezes com o uso da paratecnologia. Então, muitos cientistas desenvolvem, né, até suas tecnologias com raízes na paratecnologia, que já, às vezes, né, em projeções já tem acesso, inspiração extrafísica e implementam. Só que a gente sempre tem que, né, trazer essa questão da aplicar a tecnologia dentro da visão da paratecnologia, uma coisa que é mais ampla, que traz mais benefícios, que otimiza, né, a evolução das consciências, e não ficar preso a uma tecnologia eletronáutica ali, que não, ela só faz o papel dela, mas não traz nenhum avanço, não traz algo a mais, né, em termos para aquela consciência. Tá bom, obrigada. De nada. Eu queria voltar nesse ponto aí da questão do direito, né, quanto ao uso do embrião, congelar ou não congelar, do ponto de vista assim de uma reflexão que até eu lembro que o professor Valdo mesmo ele chegou a abordar, do ponto de vista quando você vê o processo do espermatozoide e você vê o óvulo, o próprio espermatozoide, quantos que eles são gerados para acontecer uma inseminação, né? Então ele falava o seguinte, que na natureza existe uma abundância, né, até na forma geral, até da sobrevivência da espécie, né? Então existe assim, né, do ponto de vista de diversas mini-dessomas, né, ou seja, diversas curtas existências de micro-organismos, de princípios da vida humana mesmo,
que é natural, faz parte da natureza. Não dá tipo para salvar todos, não daria para salvar todos os espermatozoides, não daria para salvar todos os óvulos que a mulher gerou na vida. Então, quer dizer, todo esse material genético ele vai sendo produzido e descartado em abundância. E isso faz parte da natureza, não só da natureza humana, né? Então, esse é um ponto. Aí, o que acontece? Que esse processo da regulação, eu sei que existe um processo da cosmoética que a gente está trabalhando, e isso que você trouxe, e é bem interessante de discutir. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente vê? Que é um tema do presente e do futuro, e isso o próprio Valdir já discutiu, que essa história do genoma, projeto genoma, e toda essa questão do mapeamento e uso da genética vai acontecer. Isso é inevitável. Até uma vez ele chegou, ele faz uma abordagem. Não se assuste se na próxima vida você veio para cá e encontra pessoas de cor azul. Ele falou até mais assim, porque a pessoa escolheu ali que ela queria ter um filho de cor azul. Aí fala assim, putz, cara, uma coisa assim totalmente pirada, né? Mas o que acontece? A gente, de fato, nós temos vamos dizer assim, princípios até mesmo de conservação, muito de inculcações religiosas que bloqueiam o processo de pesquisa. Até mesmo você traz aqui na patologia o processo da célula-tronco. E a gente sabe que todos os países no mundo em que o Senado, o Congresso, os órgãos reguladores, eles bloquearam, eles estão travando a pesquisa e o desenvolvimento do futuro, porque isso é uma coisa top, é aquela história, a partir do momento que tiver o mapeamento do genoma, e isso está fechando, e as coisas estão assim estabilizando mais, isso é a próxima etapa, é trabalhar com material genético e a otimização humana. Então, tipo, isso vai acontecer. E quando a gente olha, né, no Adriano, quando a gente fala o seguinte para o médico, olhe só isso daqui, né, se tem defeito ou não, finges que não olha, entendeu, aquelas outras características. Eu acho bem complicado, lá no laboratório, sozinho, né, a pessoa fazer o que ela quiser, ou seja, duvido que parece uma coisa assim, não, finges que não vê, né, e faça uma coisa genérica. Porque ali no laboratório, na situação, numa manipulação, a gente imagina que olha o que acontece hoje no Senado. Se aconteceu tudo isso, do ponto de vista da corrupção, o que pode acontecer dentro de procedimentos que você não audita frequentemente? Então, isso é um ponto. Aí, o que eu queria justamente falar era sobre esse aspecto. O outro, do ponto de vista, pegando essa história dos 5 anos, eu vi uma reportagem falando que, quando você congela e tem o processo dos 5 anos, é porque há um custo energético de manter refrigerado sobre exatamente, o embrião. Então, isso é um custo, não é uma coisa assim, por que não é tipo 100, 200 ad infinito? Simplesmente porque há custo envolvido. Alguém está pagando essa conta. Há um serviço, há uma empresa que responsabiliza por aquela situação e tem valores envolvidos, que nem você falou. São alguns mil reais, né? Exatamente. A pessoa, para ter aquilo, ela banca. Sim. Né? Então, existe esse processo. Se não tivesse essa vertente... Tem que ter um gerador potente, exatamente. Então, que é nitrogênio líquido, menos 156. Estou te falando, tem que ter geradores e mais geradores para manter a tensão, e assim vai vendo só. Porque fora você que a não gente pode sabe. ter o descongelamento e congelar depois. Sim, isso né? estou te falando. Então, é um negócio ali uma de você... infraestrutura violenta. Porque por técnicas de vitrificação que eles fazem. Então, retira a água da célula, põe compostos glicerinados, aí dá um choque. Isso é grana, temperatura né? Isso que tá alta tecnologia, mas tecnologia é tudo dinheiro, é grana. Gastos, são gastos. É esse que é o ponto, é o processo da matéria, né? Então, isso... Aí você vê que dá uma sensação que o processo legal, porque é isso que, às vezes, dá uma percepção de juízes, do processo de pessoas que usam valores, que a gente sabe que o Estado deveria ser laico, né? Ou seja, não deveria ter nenhum valor religioso, mas nem sempre é assim, porque a gente sabe que lá na cabeceira, no juiz, na parte superior está lá uma cruz, né? Geralmente em todos os ambientes, então, teoricamente, aquilo não deveria existir, e a gente vê que essas decisões elas acontecem. Né? Agora, um outro ponto que eu queria chegar é que outra abordagem que eu já vi o professor Valdo dando às vezes aquela mulher que não pode ter filho, ela foi programado para ela não ter filho. Sim. Do ponto de vista que ela tinha que partir para uma gestação consciencial e não humana.
mas assim, imperativa, porque aquilo era justamente a repetição, a automimese desnecessária, e ela precisava mudar aquele processo. Ela precisava sair, que nem você falou, do ego dela. Olha, porque nem a Paula trouxe, às vezes a pessoa dá muito afeto ao seu filho, né, ao que é da família, é o processo tipo, né, do grupo, os meus. Meu sangue. E o que ela tem que fazer? Ela tem que se doar. Até tem aquelas histórias de mulheres que tem diversos casos, se a gente for pegar cosmograma, às vezes você pega uma pessoa que não pôde ter filhos e trabalha numa creche. E você sabe que os pais hoje, eles têm filhos, mas eles delegam toda a criação para os outros. Justamente. Então, tipo, não, eu pago para você, a tua creche é boa, você vai cuidar do meu filho, vai ter educação. Então, ele não fez nada. Nada. Ele Creche período integral. Ele só tem o sentimento de posse. Não, eu tenho um herdeiro, ponto. É a perpetuação do meu patrimônio, né? E ponto. E aí o que acontece? É esse que é o ponto, é esse processo do egóico, né? E aí você vê que quem está dando afeto, quem está cuidando, quem está educando, impondo limites, isso está sendo passado para o professor, está passando para o educador, para o pedagogo, está passando para quem está lá na escola que acompanha essa criança, às vezes, período integral. Né? E aí o pai e a mãe hoje, tipo, a mãe chega do shopping no final do dia, depois de ter feito o spa, de ter feito todo o negócio, só chega de bobs, dá um beijinho na criança, e o pai chega, né, depois do processo do trabalho e dá boa noite e só não vamos generalizar. Isso, né, é família. Não, sem eu sei. generalizações. Não, eu sei, sem generalização, Cuidado, mas a gente eu só estou colocando as eletrônicas, dá para generalizar. Desses sentimentos que as pessoas têm de maternidade e paternidade, que não é o afeto que a gente pensa do ponto de vista do que é educação, né? Justamente, muitos casais têm filhos porque assim a sociedade o estabelece. São convenções, porque todo casal tem que ter filhos, senão tem alguma coisa de errado, né? Porque senão vem as perguntas, as cobranças, né? Toda mulher tem que ser mãe, o que é isso? Então é uma questão... Essa pressão e essa cobrança, né? Então a sociedade gera uma pressão muito grande, né, para essas pessoas. E aí a pessoa ela fica mergulhada nessas ideias e ela sai aí que nem uma louca fazendo as técnicas, não, porque eu tenho que ter o filho, tenho que ter, e ela não consegue dar aquele passo além de repente de pensar numa outra estratégia de uma adoção, né, de expandir ali o seu universo, né, consciencial, de estar adotando uma outra consciência. Que muitas vezes a gente sabe que na adoção, né, nada é assim tão por acaso, né? As ligações com aquela consciência que você está adotando são pretéritas. Então, é bem por aí, André. Eu tenho essa mesma percepção aí do que você colocou. É complicado, né? São assuntos bem delicados ainda, né? Que mexe, né, com ali, né, com o que é principal da sociedade, né? Questão do planejamento familiar, da questão familiar. Só fechando, fazer esse contraponto que é o nosso desafio, né, da gestação humana e gestação consciencial, né? Ou seja, que esse é o ponto de reflexão que é mais difícil, que nesse encantamento da biologia é uma das perguntas que ela tem que responder. Né? Sim, concordo. Ribeirão Preto, podemos ir para Ribeirão Preto? Vamos lá, parafatologia, página 9, última linha. Pode exemplificar as paratecnologias reproduzidas na intrafisicalidade? Então, né, a questão, as próprias tecnologias né, aplicadas, né, na reprodução assistida. Você tem inúmeras, né, técnicas, tanto de inseminação intracorpórea, né, que você pode fazer inseminação dentro do corpo da mulher, ou as técnicas, né, extracorpóreas. Então, esses avanços, o que eu penso que esses avanços na nossa intrafisicalidade, elas são decorrentes dessas paratecnologias, são decorrências, né, de inspirações, né, de profissionais, daquele cientista que inventou aquela tecnologia, daquele médico, né, que criou aquele método. Eu penso que a raiz dessas tecnologias, ela sempre tem o seu processo, o nascimento no extrafísico, nas paratecnologias. E a gente, né, sabe que, né, no extrafísico nós temos coisas ainda, né, que a gente não consegue nem imaginar agora no nosso atual, mas que já estão sendo operadas, né, no extrafísico. E que eu acredito que logo, né,
serão trazidas para o intrafísico. E quem traz, né? Toda a tecnologia foi desenvolvida por quem? Por uma consciência. Por uma consciência que teve a ideia, que aplicou o conhecimento. Porque o que é a tecnologia? É ciência aplicada. É o conhecimento científico aplicado, né? Que gera uma tecnologia. Então, eu vejo que muitos cientistas, né? Muitas pessoas que desenvolveram essas tecnologias foram calcadas, muitas vezes, na paratecnologia, naquilo que às vezes veio como proexis mesmo para aquela pessoa desenvolver aqueles métodos, aquelas técnicas, né? Até nós tivemos, né, casos de brasileiros, né, Dr. Zerbini, né, nas cirurgias cardíacas, né, médicos que inventam ali, que conseguem descobrir um procedimento menos invasivo, né, que traz benefícios. Então é calcado, penso eu que na paratecnologia que essas consciências trazem. De diversas formas, às vezes numa ideia inata, numa inspiração, numa projeção, né, enfim, diversas formas. Se eu respondia. Desculpa. Ciclologia, página 9. Quais são as etapas do ciclo de aprendizado da consciência? Essas etapas, não tem como a gente definir o aprendizado, porque cada consciência ela está no seu ritmo evolutivo, no seu passo evolutivo. Penso eu que não tem etapas, né, que definem, né? Cada consciência é única, ela tem a sua história multiexistencial. Então, ela tem um ciclo, é o ciclo do aprendizado. Esse ciclo pode ser mais longo, mais curto, vai depender do quê? Da consciência, do seu, né, da sua vontade, enfim, do seu livre-arbítrio. Então, é o ciclo de aprendizado. Todos nós estamos em ciclos de aprendizado. Então, geralmente, né, quem está ainda nesse ciclo, né, de precisar das técnicas de reprodução assistida, é o ciclo dela, é o aprendizado dela. A gente não pode interferir nesse processo. É o ciclo ainda que ela entende, né, que ela está de acordo com o passo dela, com o ritmo evolutivo dessa consciência. Na Crescendologia, página 9, segunda linha. Pode expandir o crescendo evolutivo, reproduzir, aprimorar? Esse crescendo, eu trouxe mais no sentido que a própria técnica de reprodução assistida, ela trabalha muito essa questão da repetição, reprodução inúmeras vezes da aplicação da técnica, para cada vez mais o quê? Fazer o aprimoramento dela. Então, você, através da reprodução, reproduzir, você aprimora, você vai, né, fazendo todo esse processo dos ajustes necessários e você tende o quê? A aprimorar. Então, reproduz, repete, aprimora. É nesse sentido. Desculpa. Embriologia, página 10. Qual é a explicação lógica para as regras da transferência de embriões? Sim. Essa é a questão justamente. Uma dessas regras é justamente para evitar né, a produção ali de embriões em excesso, embriões excedentários. Então, é uma norma que veio para regulamentar, e a questão também dos limites biológicos da mulher. Então, quanto mais nova a mulher, mais fácil vai ser para ela o quê? Ter sucesso no seu processo da gestação, no processo ali da técnica da reprodução assistida. Então, mulheres até 35 anos de idade, até 2 embriões, a probabilidade de ocorrer sucesso contempla, né, até 2 embriões. Para que colocar mais? Para que fazer uma gestação múltipla, se até 2 embriões eu consigo, de repente, ter aquele sucesso esperado? Mulheres entre 36 e 39 anos, até 3 embriões. Então, já tem certos limites, né? O próprio... Né, a gente sabe que tem, né, envelhecimento ali das células dos oócitos, dos ovários, né, muitas vezes questões ali, problemas no útero, enfim, é uma série de questões ligadas justamente ao aspecto da idade biológica, que vai cada vez mais diminuindo o sucesso da aplicação da técnica. E mulheres de 40 anos ou mais, né, que aí até 4 embriões, então é permitido, né, fazer um implante. A transferência de até 4 embriões. Às vezes os 4 vingam, aí nascem os quádruplos, 2, às vezes 1, 3. Tem a creche particular. Isso. Porto Alegre. Teoriologia, na página 9, primeira linha. Teoria da anidação. Você já tinha até falado. Sim. Mas a pergunta Posso repetir. Então, a teoria da anidação
é a teoria no qual que diz que a viabilidade humana, né, que começa-se ali, na verdade, o ser humano, a vida humana, quando se dá a partir do momento da implantação do embrião nas paredes do útero, que é a nidação, é quando ele se fixa na parede do útero. Geralmente ocorre ali até o 7º dia, né, após a fecundação. Então, tem cientistas que dizem que a viabilidade humana só começa quando o embrião se fixa nas paredes do útero. Então, para muitos cientistas, consideram que ali é que tem que ter toda a proteção e é ali que começa o ser humano, no caso. Ó, tá? E é uma teoria que, né, é aceita por alguns. Tem alguns que adotam essa teoria. E aí ela pergunta, poderia fazer uma análise da nidação com a paragenética e a cosmoética? A questão da nidação, né, com a paragenética, né, como a gente já tinha falado, até é uma questão mateológica, a gente não tem muito o que dizer sobre isso. Até mesmo que a gente não sabe quando que é o momento da ligação da consciex, quando ela se torna consim. É na concepção, é na nidação, a gente não tem. Eu não tenho como dar uma resposta, porque, né, vários pesquisadores, até mesmo o professor Valdo também não saberia, né? Ele colocava que era uma questão mateológica, não se sabe. A gente tem que, de repente, tentar sair do corpo ainda, e tentar descobrir isso aí. Ir lá pesquisar isso. E pesquisar isso, e se né? Acontece em todos os casos ou não, se alguns. Justamente. É um mundo ainda para pesquisar. Uhum. Fobiologia. Poderia falar sobre a tocofobia e paragenética? A tocofobia é o medo, né, de certas mulheres que têm de engravidar, é medo da gravidez. Então, né, geralmente, toda fobia, penso eu, que pode ter uma causa originada, às vezes, no intrafísico, mas uma grande maioria, penso eu, que são originadas o quê? De traumas, né, de retrovidas, né, de vidas passadas, de pessoas que passaram por algum problema ali que tenha essa fobia, né, com determinado aspecto ali, que no caso é a gravidez. Então, creio eu que pode ser uma possível fobia originada numa retrovida, ligada com... Como? Também pode ter, né, vamos supor que, né, essa consciência numa vida tenha morrido, né, no parto ou na gravidez, né, sofrido ali, como bem você falou, uma eclâmpsia, enfim, pode ser uma série de fatores, tá? Não tem como a gente dizer, né, é assim assado, não dá para saber, porque cada um tem a sua história, o seu registro, justamente. Rosiana. Sim. Voltando aqui na página 9, em efeitologia. O primeiro efeito, o efeito holossomático do doador de gametas. E o último também, o efeito holossomático da doadora de útero. Você poderia comentar essas duas? O efeito holossomático do doador de gametas é o seguinte, é aquele homem, aquela mulher que vai lá numa clínica e se dispõe à doação dos seus gametas. Eu vou lá e dou o meu óvulo, né? O André vai lá e doa o seu espermatozoide e ele sabe, né? Ele vai assinar todos os termos, tudo que ele está doando, né? Com todas as descrições dele, porque quando o médico utiliza um gameta ou um óvulo, ele vai procurar a maior semelhança possível fenotípica, ou seja, das características biológicas do doador com o receptor. Então, né, geralmente, o que se faz? Então, a pessoa que vai lá, ela vai ter um efeito. Ela sabe, né, ela sempre vai ficar na dúvida, porque ela não vai saber se o gameta dela foi utilizado para alguma fertilização, mas ela sempre vai ficar, será que eu tenho um filho biológico espalhado por aí, ou uma filha, e eu não sei? Né? Então, isso gera um efeito para ele, né? Por mais que ele vai lá todo... Né? Não, eu quero fazer um bem, eu quero ser um doador, não me interessa, mas será que alguma vez na vida dele ele não vai se perguntar, será que eu tenho um filho por aí? Será que eu não posso me deparar daqui a uns anos com uma consciência muito parecida comigo, um jovem muito parecido comigo? E ele pode pedir pensão, esse jovem? Você como do direito? Aí não. A regra não tem essa... Não tem essa, porque aí os pais são aqueles que estão se utilizando da técnica. O doador ele está doando, o nome já diz, ele doa, ele nunca vai saber quem recebeu, porque não pode ter esse conhecimento. Então eu não entendi, mas você falou que depois de então tem alguns casos, depois da maioridade eu posso perguntar, Sim, poderia ter informação. Por exemplo, eu nasci como bebê de proveta, e eu, Rosiana,
posso ir lá na clínica e acessar as doador. informações. Aí eu posso chegar lá no doador e pedir alguma coisa. Mas aí a lei ainda não sabe. Aí não, mas aí essa pessoa ela vai por mera, né, curiosidade, ela quer saber. Só que os pais dela, na certidão, são os pais. São os responsáveis. Isso. Mas conviver com essa incerteza, né? Que nem você fez, você mesmo fez a pergunta, né? Isso. Será que eu tenho algum filho por aí? Será que é isso? Nossa, deve ser. Isso. E o efeito ali da doadora de útero também, o efeito holossomático, porque ela vai ter repercussão em todos os corpos, né? Ela vai estar ali gestando por alguns meses um filho ou uma filha ou filhos de um outro casal, né? De um, sei lá, às vezes é de uma mãe que quer ajudar a filha, né? Tá emprestando, como também teve no Brasil um caso da mãe, sim, eu lembro. né? Foi doadora de útero para a filha que não poderia. Então, gente, ela ao mesmo tempo ela é mãe e avó dessa criança, e os efeitos, né? Tanto é que tem muitas mulheres, né? Quando nascem elas querem, mas aí não, a lei barra, porque não, você assinou o termo de compromisso que você é uma doadora do útero. Os pais, a filiação é aqueles pais doadores dos gametas. Uma pessoa deve estar muito bem consciente do que vai fazer, porque se torna uma ligação muito forte, né? Sim, é muito forte. 9 meses ali, grudando, sentindo vontade de comer, de beber, ou aquela coisa que não tem naquele dia, naquela época, né? Aquelas vontades meia doida. E por quando mais é que assim, mais... Você vai pensar, é meu filho, eu carreguei esse filho por 9 meses. Ele vai estar sempre ali, né? Vai ser um vínculo que vai ter. É muito interessante essas ligações aí entre essas consciências, né? Da doadora com o doador, que é um anônimo, que você nem sabe quais são, né, as causas ali, né, extrafísicas que levaram para essa conjuntura. Isso que é muito interessante de estudar. Agora, em polinomiologia, também na página 9, o polinômio volição, intenção, decisão, determinação, sustentação. Então, nesse processo, né, quando o casal adota, né, essa questão de fazer o uso das técnicas de reprodução assistida, então parte ali da vontade, né, eu tenho essa vontade, a intenção, eu quero ter filho, eu tomo a decisão, né, e fico determinado, porque muitas vezes não dá certo na primeira tentativa, e eu sustento, né, essa minha determinação, essa minha vontade, essa minha decisão, inúmeras vezes, como tem muitos casais que tentam. Eu tinha um casal conhecido que eles tentaram 9 vezes. Imagina o quanto eles gastaram de... E não deu certo, nenhuma das 9. Aí eles abandonaram a ideia e se inscreveram para fazer adoção. Aí. 9, tecnologia. 2 técnicas, tá? A técnica da injeção introcitoplasmática e depois as técnicas de redução embrionária. Sim. A técnica da injeção introcitoplasmática é uma técnica o quê? Que você vai inseminar, no caso, usando uma microagulha, né? Você pega uma micropipeta, você aspira, né, ali o espermatozoide e você inocula dentro do óvulo. Então, é uma técnica mais aperfeiçoada da mera inseminação artificial comum, que você só botava, né, a cultura de espermatozoide em cima das plaquinhas onde estavam os óvulos. E a introcitoplasmática, ela é mais moderna, ela vai direto no ponto, ela perfura, né, a camada, a zona pelúcida e coloca ali o núcleo, né, do espermatozoide em fusão com o óvulo. Tá? É uma técnica mais moderna. E qual é a outra? As técnicas de redução. Então, a resolução, né, do Conselho Federal de Medicina, ele não permite mais as técnicas de redução embrionária. O que acontecia? Né, se implantavam, né, mais de um embrião, aí dava gestações múltiplas, gêmeos, né, quádruplos, quíntuplos. Aí o que acontece? Antes se permitia fazer a redução embrionária, então tinha várias técnicas de você eliminar aqueles embriões dentro da mãe. Aí elas só podem ser feitas até o 1º trimestre, e a mais utilizada é a injeção de transabdominal de cloreto de potássio. 0,5 a 1 ml de cloreto de potássio, que provocava o quê? A parada cardíaca desse embrião. Aí morria, abortava, no caso.
Mas aí isso não pode mais? Não pode, Tá? Não pode mais redução embrionária. Se tu, né, engravidou, os 4 embriões foram bem-sucedidos, se desenvolveram, vai ter quádruplos. Aí o famoso te vira. Isso. Sim. Queria perguntar aqui na página 8, vou trazer um tema, juntar 2 temas difíceis. Na patologia, na linha 6, de baixo para cima, que é a utilização de processo reprodutivo humano assistido para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras. Sim. Desde que a pessoa solteira seja maior de 18 anos, tenha capacidade civil, ela também pode se utilizar da técnica. Aí, no caso, homens, né, vão precisar de uma doadora de útero, uma parente, vão ter que convencer, né, a mãe, uma tia, uma prima para ser, né? Então ele doa o gameta dele, pega o óvulo de uma doadora e pode ter um filho, um rapaz de 18 anos. Uma moça de 18 anos também, ela pode, então, né? Mesmo 18? Novinha, assim? Porque a maioridade civil começa com 18 anos, isso. É maior e não capaz, considera né? 21, Não, 21 era antigo no penal, né? Agora é 18, Tá. Maior de 18 anos. É porque essas pessoas elas não podem adotar, não é? Porque Ah, nós tínhamos aí falado da questão da adoção. Mas para essas pessoas não é opção. Casais homofóbicos... Pode, é permitido, né? Os já tá solteiros dizendo, e os homossexuais podem, por podem. exemplo, tanto é que na certidão de nascimento, por exemplo, de um casal homossexual feminino, vai constar o nome de 2 mães. E dos pais 2 pais, não é pai e mãe, é pai. Entendi. Certo? E eles podem. Aí, até na questão dos homossexuais femininos, elas podem fazer aquela questão da gestação ali, doação compartilhada, né? Por exemplo, uma doa o óvulo para outra, para fazer a inseminação, porque vai que uma é infértil. Ela, né? Uma gera e a outra dá o óvulo. E a outra gera. Isso, uma gera e a outra... Dá o óvulo. Dá o óvulo. Antes não era permitido, agora com essa resolução de 2015 é permitido. Pode. Ok, obrigada. Rosiana, eu estava pensando aqui, como que nós ainda, intrafisicamente, com essa visão intrafísica, né, não consciencial, temos ainda esse sentimento de posse. Né? Porque vamos pensar, eu tendo uma retrocognição de uma vida passada, e eu percebendo que lá na vida passada eu doei meus espermatozoides. Né? E aí esse processo de se eu tive filho ou não, se esses espermatozoides viraram ou não viraram, você fala assim, é um negócio, sabe, que parece que não te pertence? Você percebe? Fica tão assim pequeno, murcha, do ponto de vista desse sentimento de posse. E eu vejo que o ser humano, como tem essa situação muito intrafísica da vida humana, morreu, acabou, essa história da intrafisicalidade, cria esse peso todo, né, de posse. Não, olha, é o meu, o que está acontecendo com a minha identidade, né, o que está acontecendo, eu sou pai de um monte de gente aí, como que é? Ou então tem alguns até que querem, porque eu já vi alguns casos, até acho que nessa semana, saiu no jornal, o médico que está sendo processado porque colocou seus próprios espermatozoides, né, nas fecundações. E aí parece aqui uns gajos andando para lá e para cá, né, tipo parecido com o médico, né? Então aí você fala, não, é o acaso, né? O acaso aconteceu. Então a gente vê que isso acontece. Aí uma das coisas que me chamou a atenção, que eu queria que você explorasse, é sobre o avô e o avó que você colocou na perfilologia. E justamente queria que você falasse um pouco sobre isso. Quem que se sente ali o avô ou a avó? É o de criação? O doador, tá? Qual é o limite da idade, né? Os homens até 50 anos podem doar, tá? E as mulheres até o limite de 35 anos, né? Na data da doação. Então a mulher só pode doar os seus gametas até os 35. E os homens até os 50 anos, até pela questão da viabilidade, né? Da questão, né, de quanto maior a idade, mais a questão ali das células já estarem comprometidas, envelhecimento celular. Então, esse é o limite de idade que é permitido. E para as mulheres ser submetidas, também a resolução ela dá o limite até os 50, mas em casos também excepcionais e com a aprovação da equipe médica, é permitido a mulher também acima de 50 anos, mas em casos bem específicos que não vão comprometer a saúde, a vida dessa mulher após os 50 anos de idade. Aí ela pode se submeter à técnica de reprodução assistida, mas com
consentimento dela, das partes, de todos os envolvidos, né, com a responsabilidade médica. Então, o avô e a avó, no caso, é isso. Às vezes, o que acontece, né? A avó pode ser uma doadora de útero. Ela pode gestar, né? Aquele neto, para neta, né? No caso, o avô também ele pode ser né? No caso, né? Esse avô, ele vai ser o quê, né? Muitas vezes ele pode submeter o processo de doação de gametas, não para alguém da sua família, porque não pode, a lei não proíbe, no caso, né, de o doador com o receptor se conhecerem. Não pode, tá? Só na doação de útero é que tem que ser entre parentes, mas o resto tem que ser totalmente anônimo. Quem recebeu e quem doou, para quem, e quem recebeu de quem está doando, né? De quem está recebendo. Não pode, a lei não permite. Então, essa questão, né, porque isso envolve o quê? Indiretamente também toda a família, né, nesses processos das técnicas. Né, ainda mais quando você entra com essa questão de doação de útero. Né, no caso, alguém da tua família doando. Então, vai afetar todos ali da família. Né, todos vão estar, né, ter o efeito holossomático dessa questão nova ali que se coloca. Então, é isso, tá? Porque... né, eu coloquei isso porque são, né, os parentes né, todos ali os próximos que podem, né, estar interagindo numa situação dessa. No caso, a doadora de útero. Na efeitologia, eu estou no efeito hoje, né? O efeito moral do doador de embriões para fins pesquisísticos humanitários. Na sua pesquisa... Como que foi esse papo? Como que eles sentem? No caso, né, como eu já tinha falado, o efeito moral de eu saber que eu doei, né, os meus filhos, né, os meus embriões, que têm os meus gametas, e aqueles que não foram, né, utilizados, não foram aproveitados, eu destinei para pesquisas científicas, pesquisas que vão trazer benefícios para a humanidade, porque a partir do, né, entre aspas, do sacrifício desses embriões, eu trouxe o quê? Benefício, eu trouxe mais conhecimento, eu trouxe avanço dentro da área das pesquisas. Pode ser com células-tronco, enfim, com pesquisas de doenças, né, relacionadas à genética. Né? Tem muitas, não é muitas, mas tem alguns casos de mulheres que optam por... engravidarem, né, através da técnica de reprodução assistida, usando o seu gameta e do parceiro, para ajudar um filho que já nascido naturalmente, mas que é portador de uma doença genética, onde vai se retirar células-tronco daquele embrião que não foi, né, que não vai ser implantado para tentar implantar no tratamento dessa doença do filho, do irmão, no caso, que nasceu, né, naturalmente e tem doença, né, genética. Já tem casos disso, de mulheres optando por isso para fornecer tratamento para o outro filho que tem portador de alguma doença e que precisa dessas células-tronco, entre aspas, né, dessas células aí originadas desses embriões. Porque aí vai ter, né, praticamente a mesma tipagem sanguínea, né, a semelhança genética. Então, dá para fazer tratamentos, tentativas de tratamentos de doenças genéticas, tá? Não, dos isso portadores. vai sentir bem melhor, né? É um efeito, né, moral, de eu saber que eu doei os embriões que eu produzi para pesquisas humanitárias. Então, penso eu que deve ter um efeito aí benéfico, né, para a pessoa que fez esse ato altruísta. Agora, em paradoxologia, na página 10. O paradoxo de determinada decisão pessoal poder mudar a vida de inúmeras consciências. Sim, tem tudo a ver, né? A partir do momento que eu decido, né, pela técnica de reprodução assistida, eu vou estar indiretamente, né, mudando a vida de várias pessoas. Tanto das pessoas que estão ali ligadas, né, do núcleo familiar, até mesmo, né, de pessoas lá daquele doador anônimo, né, que eu vou estar de uma forma ou de outra me ligando a ele, né, a gente nada é assim, né, gratuito. De alguma forma eu vou estabelecer algum vínculo e essas decisões, né, que eu posso estar tomando, por exemplo, eu vou doar esses embriões para um outro casal que está necessitando e não tem condições
de bancar uma técnica de reprodução assistida. Então, uma decisão minha, num ato meu, eu posso estar afetando inúmeras consciências, tanto para o lado, né, para o aspecto positivo, quanto para o aspecto negativo. Então, esse é o paradoxo. Às vezes, a gente acha que uma decisão banal, né, não vai trazer algum efeito. Né? A mesma coisa é a decisão de, eu vou descartar depois de 5 anos congelado. Vai que eu estou descartando ali, né, um possível embrião que poderia ali, né, trazer alguma informação nova, alguma pesquisa, alguma coisa ali. A gente não sabe, né? Então é tudo muito sutil, né? Essas decisões são sutis, são bem, né, tem que estar bem atilado, bem afinado com essas decisões ligadas a esses processos. Queria perguntar aqui, se a gente já está nos finalzinhos, na página 9, na fatologia, na segunda linha de baixo para cima, que você expandisse um pouco mais a questão da interprisão grupocármica advinda da utilização de cosmoética da reprodução assistida. Quando você fala em a utilização de cosmoética, a gente tem aí vários atores. Né? Desde o médico até a própria pessoa que está fazendo. Sim. Temos aí um envolvimento grande. E me relacionei isso, inclusive, com a questão do aborto, de uma eventual, né, interprisão, no caso de um aborto também que não seja feita de uma forma tão cosmoética. Né? Como é que você vê esse panorama dessa interprisão desses atores todos? Como eu falei, né, todos os atores aí nesses processos, por isso que eu falo, se não tiver uma cosmoética ali embasando, né, todas essas decisões, todas essas práticas, o que você acaba incorrendo ali de criar interprisões com todos os envolvidos. Desde o momento, né, que aquele médico ou aquele profissional, né, ele toma uma decisão ali, como o André falou, né, daquele médico que usou o próprio, em vez de pegar do banco de doador, ele utilizou o dele, né, os espermatozoides dele para fazer a fecundação. Então, olha, né, a atitude, sendo que a lei diz que é terminantemente proibido qualquer profissional da clínica ser possível doador. Não pode nada, não pode ter uma ligação nenhuma com esses casais, né, que se submetem às técnicas. Então, a interprisão ali ela pode ser de inúmeras formas, né, desde a interprisão com pequeno número de consciência até com grande número, né, que eu posso... né? Imagina, se eu sou um médico ali que já anos aplico a técnica, e anos eu vou descartando, né? Vou fazendo redução embrionária no terceiro trimestre, eu, né, injeto lá o cloreto de potássio, quantos embriões eu provoquei a dessoma, no caso, destruir? Então, qual é o meu papel ali, enquanto, né, profissional, qual é a interprisão que eu vou gerar com esses... Nesse caso, você acha que ele estaria muito similar à questão do aborto? Sim, totalmente, porque não deixa de ser um aborto, né, quando você, né, elimina ali a vida, né, da humana, é um aborto ali, né, mesmo que está na fase inicial de desenvolvimento, é o embrião, então é uma questão muito delicada, né? Isso aqui a gente pensa assim que é, né, é tecnologia, é super moderno, não, mas tem vários fatores imbricados nesse processo todo. Então, tem que ter muita sutileza, muita cosmoética nesse processo todo. Ó. E aí, todos envolvidos. Eu acho que aí entra, então, a neosinapsologia, as neosinapses oriundas dos neoconceitos sobre a geração da vida humana, que eu acho que talvez seria aí o trafal, né? O que está faltando nisso tudo é exatamente esse... Como eu falei, o pensamento meu pessoal é isso. A vida, ela inicia-se da concepção. Esse é o meu pensamento, eu, Rogiana. Depois de uma formação, né, em biologia, eu defendo, eu sustento essa teoria, tá? Teoria concepcionista. Então, a vida deve ser preservada, mantida, né, ser tratada com dignidade, dentro do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida de todos, de qualquer forma, a qualquer custo. Eu, Rogiana, defendo isso. Eu pensei aqui também a questão não só da geração da vida humana como com essa visão intrafísica, mas a questão até que a própria Conscienciologia traz, não é? Até que ponto que existe ou pelo menos para as pessoas começarem a ter essas neosinapses, que existe vida para além dessa vida, né? Ampliar a visão. Né? Que existe uma consciência que vai renascer a partir daquilo. Aquilo é uma oportunidade. Então, eu até vejo esse neoconceito de uma maneira bem mais abrangente. Sim, a questão evolutiva. De qualquer forma, consciências que nós estamos lidando.
né? Todas essas técnicas você está lidando o quê? Com ressoma de consciências. Né? Consciências que estão ressomando por meio dessas técnicas. Então, é um processo delicado, né? Você tem que ter uma visão muito ali atilada, muito cosmoética no tratar disso, porque são consciências, você está lidando com consciências que estão ressomando. É uma oportunidade evolutiva ou não evolutiva da biologia, mas da para-evolução, né? Sim, com certeza. Por isso, né, a bioética, a para-bioética até, né, que é o para-direito que a gente diz, tem que estar regulando, né? E nós que já temos esse conhecimento, não dá para a gente, né, errar por ignorância, né? A gente já sabe que as coisas são bem mais complexas do que uma mera ali, análise superficial, né? Da onde começa a vida. Muito obrigada, Rogénia. Obrigada Eu pelo que agradeço. debate. Foi muito interessante. Obrigada. Então, agradecemos a Bebetógrafa pela sua estreia aqui no Tertuliário. Agradecemos aos tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos, aos paratertulianos. E até a próxima. Tá certo? Os nossos comerciais. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 10 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 13 perguntas enviadas online. Temos 4 convites. O André Chataloff com o campo proéxico, a Helena Fragoso com o 3º Congresso Internacional de Autopesquisologia, a Maria Eugênia com o curso Automediação Anticonflitiva e a Paula Souza com o programa Verbetografia. Bom, boa tarde a todas e todas. Então, estamos aqui em nome da Apex para divulgar o curso Campo Proéxico. Para quem não sabe, o Campo Proéxico é o primeiro campo tipo ECP2 que a Apex vai fazer. Isso vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, no Hotel Mabu Interlúdio, aqui ao lado do CAEC. Quem quiser se programar, vai ser no dia 18 de agosto. Então, está chegando. Para quem... na época de férias, quer passar aqui, férias do meio do ano, principalmente aí quem está na Europa, quer aproveitar e vir aqui fazer uma imersão, né, no verão europeu, vem então participar aqui desse campo proéxico, que é um campo tipo ECP2, vai ter justamente esse Mater Pensene sobre a proexologia, sobre a programação existencial. E também convidamos para que todos os sábados, 15 horas e 30 minutos, nós temos palestras à distância, EAD. Participem. Obrigado. Boa tarde. É com enorme prazer que convidamos os tertulianos e teletertulianos para participarem do 3º Congresso Internacional de Autopesquisologia, que ocorrerá juntamente com a 7ª Jornada de Autopesquisa na cidade de Brasília, no período de 15 a 18 de novembro de 2018. O Congresso terá como Mater Pensene Autopesquisa, prioridade evolutiva. Alguns dos objetivos do evento: promover a integração e atualização dos pesquisadores e do público em geral sobre os avanços da autopesquisologia, apresentar novos métodos e técnicas de autopesquisa e resultados das autopesquisas realizadas, dentre outros. Os pesquisadores e pesquisadoras interessados já podem enviar o seu trabalho até o dia 30 de novembro de 2017. Trabalho esse fundamentado na sua autoexperimentação. Alguns dos temas das linhas temáticas sugeridas: autopesquisa e projeciologia, autopesquisa e dispersidade, autopesquisa e ambiente de trabalho, autopesquisa e TENEPs, dentre outros. Os trabalhos podem ser enviados para o e-mail congressos@iipc.org.br. Informações sobre o evento, gentileza entrar em contato no IPC sede, telefone 45 2102 1448. Muito obrigada. Boa tarde a todos e todas. A Juriscons convida para o curso Teáticas da Automediação Anticonflitiva.
O curso é fruto de experiências da professora Malu Cato, em que ela começou a mediar os seus conflitos, ela com ela mesma, no seu solilóquio. O objetivo, então, é trabalhar com esses conflitos, os altos conflitos, né? Fazer o autoconflitograma. Então, se a gente vai medir, né, o nível de conflito, será então na Juriscons, nos dias 23 e 24 de junho agora. E mais informações pelo telefone 45 991 11 6263 ou pelo Facebook para a Direitologia e ainda e-mail juriscons@juriscons.org. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria, em nome da Enciclosapiens, de convidá-los para o programa Verbetografia, que será realizado EAD, agora na agenda para o segundo semestre de 2017. Esse curso vai ser iniciado no dia 6 de agosto e vai se prolongar até o dia 26 de outubro. A estrutura do curso são 12 módulos semanais, aulas online mais aulas vídeo, sendo as aulas online Tira Dúvidas às quintas-feiras, das 19h30 às 21h30, e as aulas vídeo e textos disponíveis para estudo na plataforma Moodle. A carga horária, então, são 48 horas de aula, 12 semanas, sendo que os reciclantes eles têm desconto de 25% no valor da inscrição, assim como grupos fechados de 15 ou mais interessados. Como motivos para participar desse programa Verbetografia, eu posso citar o entendimento da lógica e da estrutura da construção do verbete, participar dessa mega GESCOM grupal da Conscienciologia e promover o auto e heterodesassédio mental somático. Então, fica aqui o convite a vocês. Esperamos ver vocês lá. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Rotina do Inversor Universitário. A especialidade é em Vexologia. O verbetógrafo é o professor Igor Alves da Silva. Agradecemos a presença e a participação, desejamos uma boa tarde e até amanhã.